Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. E agora aqui, na TV Café com Leite, canal 16.1. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a partir de agora você também nos assiste através das nossas redes sociais, o YouTube, Facebook. E em breve estaremos também retransmitindo o nosso programa através de outras mídias de vídeo, através das redes sociais. Pode nos acompanhar porque a TV Café com Leite veio para ficar e lhe manter sempre bem informado. Estamos apresentando a temporada Personalidades que Inspiram. Nesta personalidade, nós buscamos nos inspirar naquelas personalidades que fizeram história, mas que não estão mais aqui conosco. Aquelas pessoas que, de fato, nos influenciam em nossas vidas como referência, como influência daquilo que nós desejamos, pretendemos e agimos. Nós que fazemos o programa Café com Leite, através da nossa produção, pensamos e agimos totalmente diferente. Porque nós admiramos, gostamos, respeitamos, nos influenciamos com as personalidades que estão aqui pertinho da gente. Que nós podemos dar um aperto de mão, dar um abraço, dar um sorriso. Olha, quão bom. Isso é o que nos interessa. E a você que nos acompanha, o que é que você acha? O que é que você pensa? Hoje o meu convidado, ele é advogado e atua na nossa região há muito tempo. Eu estou falando do nosso amigo Antônio Geraldo Leite. E é com ele com quem vamos conversar. Meu amigo Antônio Geraldo Leite, doutor Antônio Geraldo. Mas aí, dada a amizade, o respeito e o carinho que eu lhe tenho, Antônio Geraldo. Seja muito bem-vindo, rapaz. Que bom, e eu quero saber da sua história, que tem muita coisa para contar, né? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Leite. Prazer muito grande estar aqui, diante de você ter trazido aqui, e com essa grande audiência sua, do seu programa. E logo de início eu quero sempre, por mais que queira parabenizar, a gente não encontra expressão suficiente que traduza o sentimento que a gente tem pelo seu grande esforço de hoje nos presentear aqui com essa maravilha que é esse canal TV Café com Leite. O importante, Antônio, você dizendo essas palavras que até me deixa muito feliz, e dizer para você que é um canal que não é nosso, não é meu, é do Cariri. Eu sempre digo à equipe que isso aqui não é meu não, isso aqui é nosso, é genuinamente caririense, não tem um cunho político, é extremamente comercial, né? Porque precisa, né? Comercial. Exato, Mas exato. Que bom, eu agradeço demais suas palavras e eu quero saber um pouco da sua vida, Antônio. Você está advogando, né? Está como advogado desde quando, Antônio? Olha, Leite, todos nós temos uma trajetória que Deus nos traça e sempre a gente procura cumprir os mandamentos do cidadão, os mandamentos que a gente recebeu dos pais da gente, de toda a vida da gente. Mas eu estou aqui na terra do Padre Cícero, que me acolheu de braços abertos. Hoje sou filho adotivo do Juazeiro do Norte, essa cidade que eu vi crescer. Quando cheguei aqui, Juazeiro era uma cidade que vinha... Chegou de onde? Lá das Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira, meu conterrâneo. Ser conterrâneo, só que eu sou natural de Aurora, meus pais já criou a família no município de Lavras da Mangabeira. Mas, na verdade, quando eu saí de Lavras, mais precisamente lá do distrito de Quitaiús, nós saí para estudar fora, mas meu pai, como tantos outros, trabalhando na agricultura, e teve o enfrentamento de educar os filhos, com todo o sacrifício daquela época, e lá de Lavras da Mangabeira, lá do distrito de Quitaiús, município de Lavras, eu saí de lá para internato em seminário, o antigo seminário Sagrada Família no Crato, onde depois, com os anos, funcionou o Hospital Manel de Abreu. Sim. Então você saiu de Lavras para ir para o internato? Para o internato em Quantos seminário. anos? Eu fiquei no seminário, eu fiquei 8 anos no seminário. Mas você veio com quantos anos? Aí eu vim com quase 12 anos, quando eu saí lá do
do convívio dos meus pais, da luta na agricultura, na zona rural, para vir para o internato no seminário. E você tem outros irmãos? Éramos 9, e hoje somos 8. Teve um que já está na outra dimensão. Certo, 8. E os 8 moravam lá? Os 8, os 9, né? Morando lá, toda a família toda criada lá no distrito do Quitaiús, em Lavra da Mangabeira. Sim. E aí fomos saindo, outros foram estudar, uma irmã foi estudar em Iguatu, outro irmão meu foi estudar também no seminário, na época eu estava lá. E os outros foram para o Crato e ficaram estudando nas escolas públicas lá do Crato. Para onde eu fui depois, né? Quando o seminário fechou, eu fui para o Colégio Estadual Wilson Gonçalves, naqueles tempos, né? No final das décadas de 60. E aí foi continuando os estudos. E seu pai não tinha condições de colocar vocês num colégio particular, não? Como você sabe, né? Eu acho que ainda hoje existe muito isso, né? Porque sem condições, o agricultor, a pessoa com muita carência, muita necessidade, trabalhando inclusive em terras alugadas, porque ele não tinha propriedade rural, não tinha. Era alugado e aí foi criando a família. Tempo de seca com também, o tempo, né? Essas dificuldades das inclemências da seca, essa dificuldade que todo agricultor sempre enfrentou. Depois, com o tempo, ele foi trabalhando lá e, dados os seus trabalhos naquela época, conseguiu adquirir sua própria terra, seu próprio terreno e tal. E aí a coisa foi progredindo. Ele era muito laborioso, ele sempre trabalhava muito e cultivava muito na época a produção da cana de rapadura, tinha engenho, o algodão na época, que era o ouro branco daquela época, sim. Né? Muito bom, as né? várzeas muito boas, tinha muita produção de arroz, então tinha uma produção, depois um pouquinho da pecuária também, e isso foi se fazendo, né? E com o tempo ele se estabilizou economicamente, né? E foi educando os filhos fora de lá do ambiente que a gente morava e trazendo para estudar no Crato, outro estudou em Iguatu, e daí para frente a gente foi continuando para nível superior, tal, essa coisa toda, né? Você passou 8 anos no internato, né? 8 anos no internato. Como era? Eu me lembro que tinha um primeiro ano forte, primeiro ano fraco, essas coisas. Eu ainda fiz esse negócio. Você estudou o que lá no internato? Olha, Leite, é impressionante. No internato a gente começou com um exame antigo que se chamava exame de admissão. Exame de admissão. Isso era um vestibular que a gente fazia. E se a gente não fizesse esse exame de admissão, não passasse, também não tinha direito à vaga. O seminário tinha em torno de 250 a 300 alunos. Só ficava lá quem passasse nesses testes, nesses exames. Era gratuito, mantido exclusivamente pela Alemanha. A gente não pagava nada. Daí a razão por que eu passei tanto tempo no seminário, porque eu não podia pagar um colégio particular. E para vir para um colégio público, por exemplo, no Crato, a gente teria que ter uma residência, teria muitas despesas tal, e não tinha como ter vida no internato. Você morava lá? Entrava em fevereiro e só saía no meado de dezembro. Só passava em casa um mês e meio e pronto. E tinha que Isso foi na década de 60? Foi na década de 60, né? Aí fechou, foi? Aí o seminário fechou e quando os alemães foram, eu não diria se aposentando, foram ficando idosos e tal, etc. E não tinha administração, só tinha administração de uns 2 ou 3 brasileiros que foram ordenados padres, ficaram na administração do seminário. E o fato é que a província, que era no Recife, fechou os seminários no interior do Nordeste. Tinha aqui, era em Pernambuco também, a
a matriz, não diria a matriz, mas a província, nós tínhamos as províncias aqui, mas a administração central desse seminário era no Rio Grande do Sul, por sinal, em Santa Maria, a famosa Santa Maria, que nós temos essa triste lembrança do que aconteceu recentemente lá, né? Mas era assim, mas era muito rigoroso. Os alemães eram muito rigorosos, muito disciplinados. Você tinha todas as atividades do seminário que você pensasse. Não era só o estudo, você tinha desenvolvimento da parte agrícola, da parte do cultivo, do preparo dos suínos. A gente tinha também na parte de aluno, essa coisa. É obrigatório você exercer a parte física, fazer o esporte, tudo, etc. É muito rigoroso. Agora, tudo muito cadenciado, tudo muito... assim, da forma que a gente tinha no currículo escolar era cheio de disciplinas que a gente tinha que estudar bastante, né? E não podia sair reprovado, não. Sair reprovado, perdia a vaga. Perdia a vaga. Eu achei interessantíssima essa palavra que ele citou aqui, disciplina. Nós imaginamos, geralmente, você que me assiste nesse momento agora, você imagina, assim como eu, que disciplina é a disciplina do colégio, né? Português, matemática, né? Isso aí é a chamada disciplina. Mas você já se reportou para si e para seus familiares, para seus filhos, para seus pais, e coordenou a expressão disciplina, do que é disciplina, que existia esse processo disciplinar na criação das pessoas, sem desrespeitar, sem bater, sem agredir, mas, acima de tudo, respeito às pessoas e aos mais velhos. Disciplina é uma palavra exemplar para você refletir. Você sabia que os estudos científicos comprovam a população absorve informações 80% pela visão e 20% pela audição. Aqui na TV Café com Leite, canal 16.1, você vê e escuta 100%. Anuncie, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a Corbão Utilidades. Meu amigo Antônio. Pois não. Rapaz, interessante essa. Eu acho legal o internato, à época existia alguns, né? E tinha essa questão da disciplina e as pessoas tinham dificuldade para entrar, mas tinham respeito acima de tudo e as pessoas aprendiam. Tinha hora para você se alimentar, para você estudar, para você descansar, hora de deitar, hora de acordar, né? E tudo isso rigoroso. Sempre construtivo. Construtivo. Né? Eu te pergunto, saindo daí, você foi para o colégio? Saindo do seminário, eu fui para o Colégio Estadual Wilson Gonçalves, lá no Crato. Toda a turma que tinha saído com o fechamento do seminário, todo o pessoal foi para o Colégio Wilson Gonçalves. É tanto que lá no Colégio Wilson Gonçalves, nós começamos, os nossos colegas que não era do seminário, chamava a gente, eram os padres. Os padres. Né? Falava em seminário e imaginava padre, e como a gente tinha assim, uma base de estudo bem mais sólida e tudo, por conta da natureza mesmo do seminário, a gente sempre tinha, uma modéstia à parte, uma bagagem bem melhor de conhecimento, né? Sim. Por conta exatamente da disciplina que a gente tinha, né? Exatamente, perfeito. E aí a gente sempre se destacava bem, né? Foi por aí que eu fiz o meu primeiro concurso na minha vida, que foi para o serviço público, para o antigo INPS. INPS, Eu fiz esse concurso com outros colegas, tive a sorte, passei. Quantos anos você tinha, lembra? Eu tinha, nessa época, era 19 anos, por aí, 19, 20 anos, por aí. Você imaginava ser do serviço público? Eu não tinha na minha visão, na época, muito novo, eu não tinha nem esse interesse, não. Eu queria trabalhar, na verdade. Porque você sentia a necessidade. Sentia a necessidade, até porque eu, sendo estudante secundarista, que a gente chamava, que era o científico, mesmo segundo, terceiro científico, era o curso secundário. Então, eu era dispensado de algumas aulas no colégio estadual e ia lecionar na Escola Técnica de Comércio do Crato, do professor Pedro Felício Cavalcante. Eu rendo uma homenagem que não tenho apreço suficiente para reconhecer e agradecer que comecei minha vida profissional pelas mãos do senhor Pedro Felício. Foi o grande
líder do Crato, político, foi diretor de Banco Caixeiral, tudo. Mas eu comecei trabalhando, ensinando lá no colégio, na Escola Técnica de Comércio do Crato. E aí foi quando eu comecei já a trabalhar muito novo. E logo em seguida entrei para a Faculdade de Filosofia do Crato. Era a única faculdade na região reconhecida na época, né? Era a Faculdade de Filosofia do Crato, agregada na época à Universidade Federal do Ceará. E você cursou o quê? Eu cursei só letras. Tinha 5 cursos lá, não era letras, filosofia. Era letra, geografia, tinha ciência, história, né? ciência, biologia, um negócio assim, né? Só tinha isso, mas eram todos reconhecidos. Sim. E eu, graças a Deus, aproveitei o que eu pude aproveitar na época. Não tinha como sair, fazer engenharia ou medicina, ou essas carreiras tão afamadas que tem, de mais preferência, que tinha para sair para estudar fora, não tinha como ir. Então eu fiz filosofia, um curso reconhecido. E acontece que me dei muito bem com isso. Eu lecionei na Escola Técnica de Comércio do Crato, lecionei ainda por 7 anos. 7 anos? 7 anos. Que matéria? Eu lecionava porque entrei para filosofia, fazendo curso de letras, com especialidade era letras, francês, e ambas eram literaturas na época, né? Eu tenho especialidade nisso para qualquer curso que eu tenho que lecionar. Mas o importante, Leite, é que a gente, na vida, né, você fazendo, começa a fazer aquilo, começa a gostar. E é aquele provérbio, axioma que diz, faça o que gosto e gosto do que faço. Gosto do que faço. Agora eu gosto, agora eu amo. Agora eu amo o que eu faço. Pois né? Tem que amar o que faz. Exatamente. Mas aí foi assim. Quando eu fiz o concurso, eu fiz o concurso em 1968 para o antigo INPS, escriturário. Assumi... Era muito concorrido? Muito concorrido. Não era tão concorrido na época em relação a hoje, mas também a população era menor, né, a procura. Mas mesmo assim... Proporcionalmente era. Mesmo assim, nós passamos uma quantidade de colegas e que não deu para preencher as vagas. E foi no segundo semestre de 68, e eu só fui chamado em janeiro de 70 para assumir o meu trabalho como servidor público federal, como escriturário do antigo INPS. Você vai me contar essa história do INPS daqui a pouquinho. Eu quero saber se Pedro Felício Cavalcante foi uma fonte inspiradora para você. Foi não só inspiradora, como foi, na verdade, diria quase que um tutor. Era um cidadão realmente altamente preparado, muito organizado, muito disciplinado, muito respeitador. Eu aprendi, tive grandes lições de seu Pedro. Que bom. Eu guardo isso, eu levo na minha memória daqueles velhos tempos. Só coisas boas. Só coisas boas. A oportunidade que ele me deu, como deu a tantos outros também. Sim. Eu estou falando da minha parte porque, claro... Sim, lógico. Eu quero aproveitar aqui você, querido telespectador, você já teve a sua oportunidade, você já se espelhou em alguém, você admira alguém, se inspira em alguém para fazer as suas atividades, seja na esfera educativa, na escola, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, sempre temos alguém que faz com que a gente se espelhe, acredite e faça, nos sinta... Será que está certo? Nos sinta naquela situação, se sinta dentro daquela situação, para que possa ser uma fonte inspiradora para você. É possível uma reflexão nesse momento, não é? Você sabia que os estudos científicos comprovam a população absorve informações 80% pela visão e 20% pela audição. Aqui na TV Café com Leite, canal 16.1, você vê e escuta 100%. Anuncie, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Ô, Antônio Geraldo, Cajuína São Geraldo. Nosso amigo Tico, nosso amigo Zé Amando. Tico Souza, Zé de Souza. Zé de Souza. Olha aí, água mineral para você, especial, ó. De lá. Vamos tomar? Né? Tomar aqui a água São Geraldo. Especial.
Preparei um cafezinho também especial aqui para você, ó. Você já conhece aqui o mais programa, café, chegou aqui, tem que tomar café comigo. E eu vou pedir a você, telespectador, se inspira nessa história do nosso convidado? Cativante, né? Continue ligado. No próximo bloco você vai saber muito mais. Nosso intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que ligou a TV agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos apresentando a temporada Personalidades que Inspiram do programa Café com Leite. Como sempre tenho dito, as personalidades que estão aqui no coração, pertinho da gente, que nós sempre temos a oportunidade de dar um abraço, dar um bom dia, dar um aperto de mão. Essa é a nossa ideia de levar até você as inspirações que estão próximas de nós. E o meu convidado de hoje, ele é advogado, foi servidor público federal, um batalhador da vida diária que está aqui contando a sua história. O advogado doutor Antônio Geraldo Leite, a quem eu peço permissão para falar com você sobre a lei de certificação digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, é prático e é muito barato e olha, é só ligar 3312-5500, agendar um horário com a minha amiga Doris, e ela vai lhe atender. Inclusive, agora está atendendo você também de forma virtual. Você fica aí na sua empresa, na sua residência, ela faz essa conexão e faz o seu certificado rapidinho. E eu garanto, é rápido, prático e muito barato. E tem a garantia da Leite Contabilidade. Você sabia que os estudos científicos comprovam a população absorve informações 80% pela visão e 20% pela audição. Aqui na TV Café com Leite, canal 16.1, você vê e escuta 100%. Anuncie, faça como esse nosso parceiro. Um grande abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Doutor Antônio Geraldo Leite, aí passou no concurso em 1968, em 70 foi chamado. Exatamente, chamado de Assumiu 70. aonde, hein? Eu assumi aqui em Juazeiro. Já assumiu aqui em Já Juazeiro? assumi aqui em Juazeiro. Maravilha. Toda a hein? minha vida pública como servidor público foi em Juazeiro. Os 10 primeiros anos eu fui servidor, burocrata estatutário, aliás, escriturário e depois agente administrativo. Mas foram 10 anos. Com 10 anos já de serviço público, eu fiz concurso para auditor fiscal, que era a maior categoria na época, como ainda hoje é, porque está tudo na Receita Federal hoje, mas a categoria de auditor é um dos maiores níveis da instituição. Aí fez um concurso, era só interno? Não, o concurso foi externo, não foi interno, foi externo, eu fiz externo. E aí a gente logrou êxito e assumimos. E foi ter um fato interessante, Leite, porque quando foi para fazer esse concurso, era necessário que você tivesse um nível superior, independente de qualquer especialidade, qualquer categoria. Tinha que ser nível superior. Na época, como eu falei, quando eu fiz filosofia, há vários anos antes, até uns colegas diziam, esse curso que você está fazendo de filosofia não vai servir nada aqui para a sua carreira na Previdência, tal, etc. Não, mas um dia vai servir para alguma coisa. E quando abriram a inscrição para fazer o concurso para auditor fiscal, primeira exigência, ter um nível superior. E eu estava lá com o meu nível superior, do meu curso de filosofia da cidade lá do Crato, da Faculdade de Filosofia. E eu disse para os colegas, bom, uma coisa eu já vou fazer que vocês não vão fazer, o que vai me autorizar a fazer é o cursozinho de filosofia que eu fiz e vocês achavam que não ia servir para nada. E assim eu fiz. Na minha turma, na época, que foi já no mês de julho de 1980, era uma série de provas. Nessa época, eu passei na primeira fase, que foi classificar, era eliminatória. O segundo Tinha grupo... fases, né? Tinha 3 fases. 3 meses depois, a segunda fase era eliminatória também. E o fato é que, no final, nós chegamos ao final com 2.750 aprovados a nível nacional, de um total de 5.000 vagas, só chegamos a 2.758, 57 por aí. E eu aqui nesse meio.
Olha aí, E o que mais maravilha. interessante foi o seguinte, que de todo o estado do Ceará, o único que passou, isso eu não falo isso com orgulho, mas é um destaque muito grande, que de muito reforço para a gente. Não sei se serviria de exemplo, mas é o esforço da gente de tanto ter lutado ao longo do tempo e tal, chegar. Eu fui o único do interior do estado do Ceará que passei daquele concurso da época lá. Mas Né? olha, quão influente é, Entendeu? considerando que aquele cursinho que as pessoas imaginavam que nada servia, quanto serviu. Serviu Né? E muito, outra coisa, né? isso é um destaque a nível do interior do Ceará, não interessa a época, porque quando a gente fala assim naquela época, mas a proporção era a mesma, né, de hoje. E o importante, Leite, é que, embora eu fui sediado, mesmo como auditor fiscal, saí do serviço interno, passei para o serviço externo, sempre fui sediado em Juazeiro. Agora, viajando muito nesse país, várias viagens nesse país, vários estados, tal, etc. Mas minha sede sempre foi Juazeiro. Eu nunca saí do Juazeiro. Tudo que eu tenho de vitória na minha vida foi essa terra benfazeja que me concedeu. Aqui eu me formei também estudei também, fiz o curso de Direito já depois de vários anos que eu já estava no serviço público. Terminei a faculdade de Direito no ano de 90, mas UES e URCA? na época era UES, não era nem URCA, era UES. Só vim advogar depois que eu me aposentei, em 1996, cumpri minha obrigação com o meu trabalho, público, né? 26 anos do serviço público, e fui cuidar da minha atividade liberal como advogado, e só especificamente na área previdenciária, da qual eu tinha sido egresso de lá, né? E, assim, toda essa situação minha, nessa minha vida profissional, em Juazeiro. Essa terra me deu tudo, como ainda hoje me dá tudo. Que bom. Eu não tenho como expressar o meu reconhecimento de tantas figuras ilustres aqui, porque Juazeiro, na verdade, foi construída por muitas pessoas que vieram de fora. Sim. Você veio da Lavra da Mangabeira, lá da Rua da Almarizeira para cá, onde seus pais criaram, você veio para cá, e aqui você, pelo que eu conheço, que eu fiquei em 70, você chegou mais ou menos nessa época e foi crescendo, você trabalhando no escritório de Carlos Araújo, você começou por lá. Depois, ligeiramente, para resumir que o tempo é muito precioso, você foi para o BIC, né? Trabalhou no BIC, chegou a ser gerente do BIC, tal, etc. Depois, mais ou menos aí, pela época de 1985, você já fundou o seu... da minha história mais do que acompanhei porque eu já era funcionário da Previdência aqui, e nós da Previdência trabalhávamos num setor que tinha relacionamento com toda essa burocracia, com banco, com escritório de contabilidade, todo mundo. Era uma coisa muito importante. Tinha essa ligação, a gente tinha aquela essa ligação, aproximação. tinha aquele calor humano, profissional, claro, mas tinha aquela interação profissional nessa cidade e tudo. Ainda tem, não é tão bom, né? É gostoso isso. É o Juazeiro, querido. Não tem como ser diferente. Aqui, exatamente, seguindo toda a trajetória dessa cidade, foi fundada, criou e continua aí sob o manto do Padre Cícero, está se desenvolvendo e acontecendo tudo que ele previa na época e pregava naquela época para todos os rumeiros e para todos os cidadãos de bem, de boa fé, nessa terra, como ele sempre falou, que é a terra onde ora et labora, ora e trabalha. Você se sente um homem feliz? Graças a Deus. Pois deixa eu lhe dar um presente, mas eu quero até lembrança. completar, dizer, porque é uma das coisas mais importantes que eu tive na minha vida. Eu tenho 3 filhas. As 3 filhas todas nasceram aqui, em Juazeiro. 2 no São Lucas e uma aqui na clínica de São José, aqui, que hoje é da Unimed hoje, né? Então, não tem uma outra coisa, não tem como eu deixar de reconhecer e sentir bem na alma, né? Só de agradecer a essa terra. Mas eu quero continuar a nossa conversa, que o programa não terminou, não. Deixa eu lhe dar um presente, só para você rememorar um pouco da sua história. Eu queria que você acompanhasse essas imagens aí, para ver se você lembra dessas pessoas, ó.
Para ser um grande líder, precisa ser um grande chefe. Eis aí um grande líder. Parabéns, doutor Antônio Geraldo. Parabéns pelas suas conquistas. Gratidão em todos os sentidos. Antônio Geraldo, quando eu recebi o convite para gravar um vídeo nessa homenagem que você está recebendo, eu me senti bastante honrado e agradecido. Agradecido porque eu vou ter a oportunidade de lhe dizer que você, para mim, é um exemplo como pessoa, como amigo, como profissional. Quero lhe agradecer também por você ter sido o grande professor e mentor da minha carreira. Um grande abraço e meus parabéns pela homenagem, mais do que merecida. Parabéns pelo programa. Venho aqui também parabenizar seu Antônio. Dizer que o senhor é muito especial para mim, que eu tenho uma admiração enorme pela pessoa que o senhor é. Quero também agradecer por o senhor ter ficado ao meu lado no momento mais difícil que eu passei na minha vida. Quero dizer que também que o senhor é uma pessoa extremamente honesta, batalhadora e merecedora de todas as glórias. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa homenagem. Primeiramente quero agradecer a seu Antônio por tudo que ele representa na minha vida. O Dr. Antônio Geraldo, a gente carinhosamente, os mais chegados chamam de seu Antônio. É uma pessoa importante na minha vida, na minha formação como homem, uma pessoa íntegra, e foi a pessoa que estendeu a mão quando eu concluí minha faculdade, e estamos até hoje. Uma pessoa maravilhosa para trabalhar, e eu costumo a perguntar, muitas vezes perguntam se ele é meu pai, pessoas clientes, enfim, pessoas próximas, e eu digo não é, mas eu considero como um pai. Passando aqui para demonstrar meu afeto, meu carinho, minha homenagem a esse grande homem chamado Antônio Geraldo Leite, uma personalidade incrível dentro de Juazeiro. Quando eu conheci ele pela primeira vez, sempre ele vem superando, me demonstrando uma pessoa muito inteligente e sábia, por suas palavras, por sua demonstração de afeto e carinho e profissionalismo na área da advocacia dentro de Juazeiro do Norte. Muito obrigado, seu Antônio, por ser meu amigo, por ser essa pessoa pai, marido e amigo. Estamos juntos, e aquele abraço, seu amigo Clênio Rodrigues. Neste pequeno espaço que me foi generosamente concedido, eu quero falar sobre meu amigo e irmão de coração, Antônio Geraldo. Eu tenho a honra de fazer parte do rol de amizade dele há mais de meio século. É um cidadão detentor de uma inteligência brilhante, de um caráter e de uma honestidade inquestionável. Nós trabalhamos juntos no INSS desde nossa admissão até as nossas aposentadorias. Depois disso, nós continuamos companheiros de lutas, de conquistas, de vitórias, e assim permanecemos até os dias atuais. Desde que Antônio Geraldo chegou aqui em Juazeiro do Norte, ele dedica sua vida profissional com muito esmero, muito amor, muita dedicação, muita honestidade em tudo que faz, em prol de todas as pessoas que o procuram. Apesar de não ter nascido aqui em Juazeiro do Norte, mas para nosso orgulho, Antônio Geraldo é cidadão juazeirense por título merecidamente concedido pela Câmara Municipal. Eu termino aqui as minhas singelas palavras, enaltecendo a este cidadão de bem e, ao mesmo tempo, agradecendo a ele por tudo que ele representa para a nossa cidade. Um de meus compadres que eu considero mais na minha vida, quero bem, tem me servido em toda precisão minha. Foi um dos caras que me ajudou mais na minha vida até hoje, foi ele. Eu estimo ele do fundo do coração. Tanto ele como a esposa dele. Eu gosto muito dele, o que eu preciso dele, o que ele precisa de mim também, eu estou pronto para servir. E até hoje, o melhor amigo que eu tenho na minha vida é ele, fora dos meus filhos, é ele. Tem me ajudado muito. Penso num advogado que eu estimo ele, gosto dele. Se ele disser assim, bota as duas mãos dentro do fogo, por ele eu boto. Eu boto e não tem conversa não, eu gosto dele sem falsidade, do fundo do coração. Olá, seu Antônio. Eu poderia usar muitos adjetivos para falar do Senhor, mas eu vou escolher um provérbio para falar disso. E ele diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Quem conhece o Senhor de verdade sabe que essa é a sua maior qualidade, é o seu enorme coração que não cabe no seu peito. Parabéns por esse dia muito especial, que Deus abençoe o Senhor, hoje e sempre. Um grande abraço do seu amigo Daniel. Então, Antônio, essa homenagem aí Na verdade, dos amigos, umas fotos aí dos tempos idos, né? Os seus amigos ali. Leite, essa coisa da vida, tanta coisa que a gente passa, graças a Deus, coisa muito boa, né? Essa minha vida que eu tive, a trajetória em Rotary, que tem muitos amigos, muitos companheiros e tal, etc. No âmbito familiar, no âmbito particular, vamos dizer, pessoal profissional e de amizade, tudo, é muita gente, né? Sim. Todo esse pessoal que passou aí, isso é muita bondade, isso é muita generosidade de todo esse pessoal. É fruto do que você plantou. Não, mas ainda é tem fruto do que esses você colegas plantou. que aparecem aí, foram sempre colaboradores, o Ramon, o Alisson, essa são turma sementes toda que você aí, plantou. e que Não, sempre esteve aí. É gratidão, Antônio, pela sua... A colega Célia, esse, por último, aí, muito humilde, é uns trabalhadores lá do Quitaiús, que trabalha com a gente e tudo, um compadre meu, e de longas datas, desde a época do meu pai. São pessoas, o Emerson, que é um jovem que sofreu um acidente muito grande, esteve entre a vida e a morte, e é de lá do Quitaiús, né, do pessoal dos firmes, filho de Alexandre Firmo, sofreu um acidente, e a gente acompanhou isso muito. Mas também, ao lado na mesma linha das 3 filhas que eu tenho que aparecem aí, essas minhas princesas, eu tenho também, que sempre floriu e flore a minha, vamos dizer assim, a minha vida e a minha convicção, a minha satisfação, a minha felicidade de ter um convívio, são também 2 enteadas que eu tenho, né? A Paloma e a Aline. A Aline hoje é advogada, trabalha comigo há mais de 5 anos na parte de advocacia. Antes já trabalhava, hoje já faz audiência, faz tudo que é de peça de processo e tudo nessa área, praticamente ela que está cuidando do escritório, né? Que bom, né? Que bom. E isso, eu costumo dizer o seguinte, eu tinha um projeto de vida de construir 5 edifícios. Já construí 3, graças a Deus construí 3. Tem um em construção e um que ainda vou começar a usar alicerce. Já comecei a usar alicerce, mas ainda vai demorar. O cara disse, e esses edifícios, você aluga ou não aluga? Não, não alugo nenhum, não. Quais são os edifícios? A minha primeira filha, que formou-se em fisioterapia, desenvolve com muita convicção, com muito gosto, vamos dizer assim, com muita abnegação a profissão dela lá em Fortaleza. A outra fez gastronomia, casou, mora na Suíça e já se preparou bastante. Há 4 anos ela mora lá e está se preparando para trabalhar na área dela. Só que ela teve que fazer um estudo muito necessário, que foi se aperfeiçoar um pouco no alemão, né? Que a Suíça 75% fala alemão. Foi o 2º edifício. O 3º edifício é a Aline Enteada, que hoje é advogada, trabalha e é muito inteligente e muito dinâmica, né? Tudo lá, nós estamos na era da internet, da informática, né? Tudo é muito rápido. E a Paloma tem se preparando, fazendo medicina. E a mais nova está fazendo ainda antigamente era o secundário, hoje é o curso médio, né? Curso médio, para seguir a vida. Mas todo esse pessoal aqui que falou aí, me guarda muito. O Moacir, por exemplo, que já trabalha comigo. Comentários, mas eu preciso lhe cortar aqui, porque eu preciso chamar um intervalo comercial para tomar um cafezinho nesse intervalo com certo. você. E daqui a pouco a gente volta. Eu falei que era rapidinho, já estou de volta, tomei um café e tomei uma água, viu? Não deu tempo de tomar aqui no nosso bloco, mas já tomamos aqui nesse intervalo, água mineral São Geraldo, cafezinho, sem nome, e já estamos de volta para continuar esse nosso bate-papo com o nosso convidado,
Dr. Antônio Geraldo Leite, uma personalidade em vida e que nos inspira com essa forma humilde, simples, muito ético, muito profissional, consoante você pôde ouvir alguns depoimentos de alguns amigos aí. Eu aqui não fiz o meu vídeo, porque eu estaria conversando com ele, eu não poderia fazer o vídeo. Então eu digo aqui, pessoalmente, é um homem sério, íntegro, respeitado, honesto e um amigo acima de tudo, né? Você sabia que os estudos científicos comprovam a população absorve informações 80% pela visão e 20% pela audição. Aqui na TV Café com Leite, canal 16.1, você vê e escuta 100%. Anuncie, faça como esse nosso parceiro. Fica aqui o meu abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Meu amigo Antônio Geraldo. Aí você ia falando de Moacir, eu lhe cortei. O Moacir que trabalha comigo Quanto tempo ele está contigo? Eu acho uns 35 anos, mais ou menos. Eu já teria que vir para cá também. Não é que ele é tão idoso, não. É porque ele começou criança mesmo. O pai hein? dele trabalhava comigo lá na chácara e ele foi criado no estilo da gente. Isso é muito importante, né? Bom, Mas teve aí todas essas personalidades aí, né, como já falei, a Célia, o amigo Clênio, que é amigo da gente, vizinho, umas pessoas que a gente tem um grande relacionamento e tudo. Eu só quero agradecer a toda essa deferência desse pessoal todo. Mas a gente não vive, não se constrói só. Mas a gente... Mas, Antônio, homem deixa eu nenhum... interromper aqui o seguinte, olha, considerando que você tinha uma função árdua no serviço público, que era auditor, ou seja, auditor é fiscal, é aquele que me incomoda. Eu sempre digo assim, muitas vezes eu sou um homem certo, correto em termos, mas quando eu recebo, por exemplo, um fiscal da Agência Regular de Energia para olhar se minha energia está correta, eu fico aborrecido, porque eu estou todo certo e ele vem olhar. Mas ele vem só verificar. Então você tinha uma profissão que era uma profissão que, de certa forma, era repudiada, porque você fiscalizava as pessoas. Entretanto, você passou esse tempo todo e deixou uma semente plantada, né? É assim, Leite, é porque a gente, não tendo cuidado, tendo a disciplina, volto a falar em disciplina, disciplinar, para cumprir a sua missão, não haver desvio de conduta, você vai viver sempre, vai trabalhar de uma forma que inspira confiança e segurança para o cliente, no caso de uma empresa. No serviço público, você vai ser acreditado para compreender, entender e cumprir as suas obrigações, por convencimento. Não está com chantagem de nada, ameaça de nada, abuso de poder, todas essas coisas, gente. Não estou dizendo que façam isso, mas sempre acontece, porque todo segmento social tem sempre aqueles desvios de conduta, às vezes. Então, a gente sabe, porque até dentro da instituição a gente tem inquéritos de servidores contra servidores para poder apurar determinados fatos, essas coisas que não são muito dignas, né? Isso acontece. Mas a gente, na função de auditor fiscal, sempre, realmente, como você fala, sempre visado. Mas eu fui muito privilegiado nessa terra, até nesse aspecto aí. Nunca cheguei no escritório de contabilidade em Juazeiro, independente que fosse, você, na memória de Cicélia, Benedito Braz, todos esses grandes, Carlos Araújo, aqui no Crato, na Barbalha, todo esse pessoal que tem esse escritório mais antigo, na época a fiscalização era física, hoje não, hoje tudo direcionado, tudo virtual, né? Mas naquela época, que a gente não tinha os instrumentos que tem hoje, era físico mesmo, cara a cara mesmo. E aí eu nunca tive conflito com nenhum empresário, com contador, com ninguém. E sem esquecer que você participava, por exemplo, das redes sociais, né? Do Rotary. Fui membro do Rotary por mais de 20 anos. Também, lá, não, só Rotary mesmo. Né?
E depois de que eu fiz minhas faculdades, eu devo lhe dizer que ainda fiz técnico de contabilidade aqui com o doutor Geraldo Barbosa aqui. Ainda fiz isso também. Eu fiz filosofia, fiz direito, fiz contabilidade. E esses cursos todos, isso que tem aqui, são figuras do Piauí, do Maranhão, que eu pertencia ao movimento de Rotary, e a gente tinha as conferências distritais e tudo, participava de tudo isso. E sempre deixando as sementezinhas plantadas. A gente deixava plantado. Você vê nós com uma instituição muito acreditada, como é o Rotary Internacional, o Lions também, na mesma linha, não resta dúvida, mas a gente sempre trabalhou muito nas épocas de seca, enfrentava programas, essas coisas todas, a questão profissional, tinha programas de rádio, programa da criança, escola da criança, gabinete odontológico de criança, tudo isso, tinha um trabalho da gente que a gente mantinha de uma forma que a sociedade acreditava. Nós recebemos prêmios já aqui de distritos de Rotary, né, dos Estados Unidos, recebemos também do Japão uma vez, aqui, todas coisas que a gente tinha, mas a custa do trabalho de todo o grupo que a gente tinha. Né? Mas, Antônio Geraldo, como hoje o dia é voltado para você e suas ações, a produção do programa, insatisfeita com o que nós te presenteamos, me acionaram aqui no meu ponto de que tem mais um presente para você, viu? Eu queria explorar a sua história ao máximo, mas eu preciso lhe dar esse presente, ó. Esses depoimentos maravilhosos. Ô, professor Geraldo, parabéns pela sua grande carreira, né, no mundo do direito. Espero que o senhor continue trilhando esse caminho de sucesso e ajudando as pessoas através do seu trabalho. Grande abraço aqui do Genro. E o que nos torna fortes é você. Que lindo. Falar, meu padrinho, é uma honra. Eu só tenho a agradecer a Deus por me dar um padrinho maravilhoso desse, Antônio Geraldo. Oi, padrinho, eu tô passando aqui pra dizer que o senhor merece todas as homenagens do mundo. O senhor é muito especial pra mim. O senhor é como se fosse meu segundo pai. Beijo. Beijo, vovô. Eu tô com saudades. Eu te amo muito. Beijo, pai. Te amamos, viu? Estamos com saudade. Olá, seu Antônio. Gostaria de passar aqui, né? Acho que todo mundo que me conhece já ouviu falar em seu Antônio, né? Porque a GL você faz parte da minha vida, da minha história. Muito do que eu consegui hoje, eu sou grata, foi graças a esse homem, né? Esse homem entre tantas as mulheres, eu sou uma delas. E eu tô passando aqui para lhe desejar muita saúde, muita paz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E eu oro todos os dias pela sua saúde, assim como de toda a família, e que você possa viver e desfrutar de muitos anos de vida. Amo o senhor. Um beijo, tô com saudade. Próximo ano eu tô por aí. Oi, painho. Hoje nós estamos aqui para lhe enviar um grande abraço. Dizer que o senhor é um pai maravilhoso. Nós te amamos muito, estamos com muita saudade. E queremos agradecer por tudo que o Senhor sempre faz por nós. O Senhor é também um profissional excelente. Parabéns. Nós te amamos muito. Vieli Bendir. Grande abraço meu e do Patrick. Abraço. Abraço. Parabéns pelo programa. Muito obrigada pela iniciativa em homenagear esse ser humano maravilhoso que faz um papel de pai na minha vida. E que eu só tenho a dizer que eu amo muito, tenho muito orgulho dele e admiração por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Nós te amamos. Oi, painho. Estar aqui hoje falando do Senhor para mim é uma honra, porque além de um grande exemplo de ser humano, é também um grande exemplo de profissional, com sinônimos de dedicação, de superação, de persistência. E essa homenagem que lhe está sendo feita hoje, o senhor é muito merecedor dela, porque realmente a sua trajetória é baseada nesses valores, né, de dedicação, de honestidade e de competência. E para mim, uma grande inspiração de vida. Então, eu desejo que o senhor continue trilhando sua trajetória, que é linda, que o senhor continue brilhando e iluminando, olhando com amor
participando com amor e descobrindo com amor. Um beijo. Oi, pai. Que bom que o senhor está sendo entrevistado. Eu acho que isso é um ponto alto de reconhecimento que as pessoas têm. É muito bom. Espero algum dia também ser entrevistada. E ser entrevistada e ser reconhecida assim como o senhor está sendo hoje. Isso não é só importante para o senhor, também é muito importante para mim. Porque eu leio o que eu leio por causa do senhor e toda a minha paixão por leitura vem por sua causa. E eu acho que isso é muito bom, porque eu amo muito o senhor. E eu amo muito o senhor porque o senhor me mostrou que ler é incrível, ler é tudo pra mim. E é isso, eu amo muito o senhor. Beijo. Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pela sua vida e por me permitir fazer parte dela. Dizer para o Senhor que é um pai maravilhoso e um mentor excepcional, que eu tenho muito orgulho de trabalhar ao seu lado, de poder fazer parte da sua trajetória, e que toda palavra dita e lição eu vou sempre levar comigo no meu coração, todos os momentos difíceis e os momentos de alegria e de vitória. Eu peço a Deus muita saúde para que o Senhor possa desfrutar de muitos momentos felizes ao lado da sua família e de todos nós que te amamos tanto. Parabéns pela homenagem, te amo. Geraldo, isso me deixa muito orgulhosa. Falar de uma grande figura, de um cidadão de bem, um companheiro com quem divido a minha vida há 21 anos, com quem temos uma filha, Clara Vitória, e que um bom pai, um padrasto maravilhoso. Enfim, são inúmeros adjetivos que eu teria aqui para citar em relação à pessoa do cidadão Antônio Geraldo. Um ótimo profissional. Eu costumo até dizer ele que ele não é bom, ele é ótimo. Eu costumo dizer que ele é o melhor da região do Cariri. Então isso me envaidece, me sinto orgulhosa em ser sua companheira. E enfim, que você continue com essa luz brilhando, com essa sua força, com essa sua garra, essa vontade que você tem de trabalhar, de dar valor à sua profissão. Que Deus te cubra de graça, te dê tudo que tu desejas e que muita saúde, muita luz na tua vida. São os meus sinceros votos. Um forte abraço. Aí, pai. Que é o meu neto, tem um neto, né? Que é a Cláudia, que mora em Fortaleza, o esposo dela, que ele tem uma academia, instrutor, não, de personal. Personal, é. E ele é Mateuzinho, o Mateus Filho. Recentemente ele sofreu um corte no braço. Mas aqui é a Cláudia e aquela outra lá é a Cristina, que é da Suíça. E as meninas ali são minhas enteadas, elas me chamam, bota filha, né? Porque me respeitam como pai, sabe? Aí eu volto àquilo que eu lhe disse, a semente plantada, né? Semente, e uma semente de uma semente plantada e germinada, ela germina com essas opiniões, esses depoimentos, né? Isso era o presente que a gente queria lhe dar. Eu queria, na verdade, fazer 5 programas contando da sua história, mas a produção disse, não, esse presente dele você tem que dar. Mas eu fui informado, foi o contrário, que eu vim aqui exatamente para a gente bater este papo aqui sobre essa sua trajetória, né? Que foi o inverso da coisa aqui, né? Você terminou exatamente. Mas eu tenho que, Leite, sempre agradecer muito todo o pessoal, só Deus mesmo pode entender a dimensão de que eu sinto, qual é o meu sentimento com esse reconhecimento de todo esse pessoal e tantos outros também que a gente desfruta. Mas para você é o seguinte, embora o programa esteja, né, muito apertado por conta do tempo, né, mas eu digo, olha, Juazeiro é feito dessa personalidade como Leite. Chega lá da Lavra da Mangabeira, da beira do Rio Salgado, veio para aqui. Hoje um homem que tem atividade, começou com contabilidade, continua com contabilidade, advogado, tem marcas e patentes, tem
Hotel. A rede as pousadas, agora com essa TV. Então, ninguém sabe ainda onde vai chegar, porque o futuro a Deus pertence, mas a gente vê que vai. Você não vem aqui querer me devolver a bola, não, que o presente é para você. O presente é para você. Você é o que é merecedor. Não me venha com conversa. Eu vou fazer uma pausa para tomar um café e eu já volto. Espera só um pouquinho. Eu falei que era rapidinho, né? O calor da emoção depois de uma água e de um cafezinho. E voltamos aqui agora para agradecer a nossa personalidade de hoje, a homenagem mais do que merecida que o programa fez para o nosso convidado, o doutor Antônio Geraldo. Antônio, muito obrigado aí. Fiquei também muito feliz e emocionado com esses depoimentos sinceros aí. Inclusive, quero aqui agradecer a doutora Aline, que foi a nossa cúmplice com a nossa produção, viu? Nossa produção acionou a doutora Aline aí, ela que contribuiu aí para que a gente conseguisse todo esse material aí. Então, doutora Aline, gratidão aí pelo seu carinho, pela atenção que você teve aí com a nossa produção, viu? Muito obrigado. E obrigado a todos que participaram também, é claro, né? Pois é isso, Antônio. Você é mais do que merecedor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, digo eu, Leite, e que Deus proteja essa inteligência fulgurante, essa sua intrepidez da luta, e ter sempre colaborando com esta cidade, toda a região, por que não dizer isso. Mas muito obrigado por esse destaque especial que você me proporcionou hoje, trazendo todo esse pessoal com grande surpresa. Pessoas maravilhosas, mas do coração, a vida é assim. Graças a Deus, tem toda essa turma toda aí, todo o pessoal, na área profissional, na área familiar, todos os amigos. E, por fim, você em trazer aqui esse ambiente maravilhoso aqui. Muito obrigado, parabéns. Hoje o programa foi especial para você, viu? Mas eu lhe quero aqui em breve para a gente falar sobre Previdência Social, já que você é especialista no assunto. Tá? Estou à disposição. E lembrando que você foi um dos primeiros convidados em 2012 para participar do nosso programa. Café com Leite. Ao vivo, era ao vivo, né? Era. Mas eu quero você aqui em breve para conversar com a gente, tá bom? Tamo aí. Valeu. Muito obrigado mais uma vez ao nosso convidado, doutor Antônio Geraldo Leite, que abrilhantou o nosso programa de hoje com sua história verdadeiramente inspiradora e que serve, sim, de influência para as nossas vidas. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube, enfim, de todos os meios digitais você poderá nos acompanhar a programação da TV Café com Leite, 24 horas no ar, fazendo o que há de melhor para você. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma personalidade para você. Tchau, tchau, até lá.